Olá galera, tudo bem? Aqui é o Alan Christian do canal Alan Christian Vinil. E o assunto de hoje, galera, deste vídeo são os discos de 7 polegadas. Tá certo, galera? Então, antes de mais nada, vocês aí curtam, se inscrevam aqui no canal Alan Christian Vinil, ativem aí o sininho para receber as atualizações, tá certo? Então vamos direto ao assunto. Os discos de 7 polegadas. Bom, galera, olha só. A história dos discos de 7 polegadas tem seu começo no pós-Segunda Guerra Mundial. Até o final da Segunda Guerra Mundial, os discos, né, eles eram fabricados de um material seminatural que era a goma laca. E a rotação dos discos era em torno das 78 rotações por minuto. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a indústria fonográfica voltou a sua carga na sua produção musical e desenvolveu novas tecnologias para ampliar a quantidade de músicas que pudesse ter num disco. E aí desenvolveram o Long Play Recording, ou o LPR, inicialmente desenvolvido pela Columbia, que depois ficou simplesmente conhecido como Long Play. Bom, galera, 3 anos depois patenteada pela concorrente da Columbia, a RCA, esse formato aqui que eu estou apontando para vocês. O disco de plástico, né, de vinil, de 7 polegadas, com esse furo aqui, ó, o furo central bem largo, e com uma rotação diferente, uma rotação de 45 rotações por minuto. Isso permitia com que um disquinho desse tivesse uma música de cada lado. Essa patente da RCA, por acaso aqui, esse disco aqui que eu estou mostrando para vocês é da gravadora alemã Telefunken. Esse formato aqui, ele acabou popularizando um tipo de aparelho que foi uma febre em locais de encontros de jovens nos anos 50 e 60, até o iníciozinho de 70, que são os aparelhos de jukebox, né? Eu vou deixar projetado aqui uma imagenzinha de uma jukebox para vocês darem uma olhada. De 49 até o final dos anos 50, esse formato de disco de 7 polegadas ele foi soberano, juntamente com os long plays, né? Os long plays são os discos de vinil, né? Aqueles que eu costumo mostrar aqui com frequência no canal. Então, a indústria fonográfica nos anos 60, principalmente com a popularidade do rock, popularizou esse formato de disco. Estão vendo aqui com um furinho menor, né? Esse aqui é o compacto, é o disco de 7 polegadas de 33 rotações e meia, ou de 33 rotações, independente. O giro é menor, o que permite você colocar mais músicas nele. Então começamos a ter a popularização desses formatos, né? E qual era a utilidade de você lançar um disco desse tamanho e não um disco de 12 polegadas, que são os tradicionais? Gente, as gravadoras, elas recebiam um número infinito de artistas que queriam ter uma primeira chance para entrar no mercado artístico. E uma das formas de dar uma chance para essas pessoas mostrarem o seu valor e não receberem um não e nunca terem seu registro gravado, era de gravarem uma música ou duas e lançarem nesse formato primeiro. E isso seria colocado à venda nas lojas. Dependendo da aceitação do público e das emissoras de rádio, a gravadora poderia pedir para o artista gravar mais um desses aqui, ou então já ir direto para o estúdio para ter um disco de 12 polegadas. E aí mostraria que aquele artista teria potencial de venda. Isso era muito normal no mundo, e no Brasil não era diferente. Com o tempo, os artistas, ao invés de lançarem apenas uma música de cada lado do seu compacto, passaram a ter músicas lançadas dos dois lados do compacto. Em vez de uma música de cada lado, 2 músicas de cada lado. Eu aqui estou com um compacto do sambista Paulinho da Viola, né? Um sinal fechado que
É o primeiro lançamento dele sozinho, né? Como solo, né? E aqui eu vou começar a destrinchar a nomenclatura desses álbuns. Por exemplo, esse primeiro aqui que eu mostrei, com o furo maior aqui, o de 45 rotações, ele pode ter dois nomes. O compacto simples de 45 rotações ou single, certo? Single quer dizer canção, que normalmente tinha uma canção em um dos lados do compacto ou uma canção em cada um dos lados, como é o caso desse disco que eu estou mostrando para vocês aqui, de um cantor alemão chamado Peter Maffay. Bom, o compacto simples, o que é o compacto simples? E esse disco aqui do Tim Maia já mostra isso. Esse álbum compacto simples quer dizer que ele é de 33 rotações, o furo aqui é menor, e tem uma música de cada lado. No caso, esse aqui foi o disco de apresentação do Tim Maia para o mercado. Temos aqui Jurema, né, ou Jurema, né, que é cantado em inglês, e o lado B desse disco, desse compacto, é Primavera Vai Chuva. Mas nós tínhamos os compactos duplos. Não quer dizer que são compactos de dois compactos numa capinha, mas sim duas canções em cada um dos lados do compacto. Esse aqui do Paulinho da Viola, né, que apresentaria o álbum Sinal Fechado, é uma. O lado A tem o música Sinal Fechado e Foi um Rio que Passou Minha Vida. O lado B Ruas que Sonhei e Nada de Novo. E isso aqui era uma boa apresentação, um single, um compacto duplo, antes do lançamento do álbum em si. Galera, e esses aqui são os três tipos de formatos mais simples mesmo. O que era muito comum nos anos 50 e 60, repito, o single compacto simples de 33 polegadas, de 33 rotações por minuto, e o compacto duplo, que é o disquinho de 33 rotações por minuto, mas com duas músicas de cada lado. Bom, eu vou demonstrar no final do vídeo como é que você... o giro, a rotação, porque eu falei 45 rotações por minuto. É a quantidade de giros que o prato do toca-discos dá em um minuto. E aí você consegue contabilizar. Isso virou um padrão. O padrão 45 e o padrão 33. Tem a variável 33,5 também. E o padrão antigo, que era o 78 rotações por minuto. Bom, como é que você vai colocar um toca-discos? Para quem já viu um toca-discos, geralmente o pino central ele é bem menor, é bem mais fino que isso. Bom, eu vou demonstrar agora, ali no toca-discos, as diferenças de cada um deles para vocês poderem observar legal, tá certo? Bom, galera, aqui vocês estão vendo o meu toca-discos, né, um Gradiente, né, um Spect 76, mas enfim, vamos voltar ali a falar dos discos. Vocês estão percebendo aquilo que eu estava falando aqui, ó, o pino central, isso que eu estou apontando aqui para vocês. Esse pino central ele é muito mais fino do que a entrada de um disco de 45 rotações, ó, se vocês perceberem, né? Ele é totalmente folgado. Como é que você vai fazer então para ouvir um disco desse? Bom, é simples. Você tem duas formas de você usar, de fazer um disco desses rodar. Usando um adaptador, ó. Aqui, um adaptador de discos de 45 polegadas, de 45 rotações. Você pode inserir aqui diretamente no pino central e colocar o seu disco ali, ó. Beleza? Ó, tá ali, já está inserido. E aí o que acontece? Também tem uma outra variável. Você pode, em vez de usar esse tipo de adaptador aqui, existem outros que alguns toca-discos já tem. Eu peguei aqui, ó, um adaptador da minha vitrola Grundig, ó, que ela encaixa ali direitinho, e aí você coloca o seu disco tranquilamente ali, ó. Tá vendo? Agora, para você ouvir um disco desse, você tem que mudar aqui, ó. Por exemplo, o meu som tem essa chavezinha aqui, ó, de rotação, de velocidade. Ela está marcada para 33, mas eu falei que esse disco é de 45. Olha só para vocês terem uma ideia o que é ouvir um disco com a rotação errada, tá, gente? Olha só, estou colocando para girar
nas 33 rotações. E aí vocês vão ver que isso aqui é um álbum de 45. E vocês vão ver o quanto que ele fica esquisito. Ó. Agora, passando por 45, ó. Essa aqui é a velocidade correta. Ó. E aí você vê que a rotação, ela... A rotação do prato aqui, ó, ela é bem maior, certo? Essa aqui é um disco compacto de 45 do cantor alemão Peter Maffay. Bom, agora vamos mostrar aí, e ó, desacelerando aqui para 33 rotações, viu como o prato dá uma girada devagar, ó? Nós vamos aqui repousar o disco, dar uma pausinha nele, certo? E vamos colocar ali o compacto simples. Bom, aqui eu já coloquei um compacto simples, né? Que é um disco com uma música de cada um dos lados. Aqui eu tô colocando aqui o compacto simples do Tim Maia, né? E o lado B, né? E aqui, galera, eu já posicionei, ó, para a velocidade de 33 rotações, certo? A diferença é muito pouca para um disco de 33 rotações para um de 33,5. Ele não altera tanto a audição, tá certo? Então aqui vamos perceber agora como é que flui a sonoridade de um disco de 33 rotações. Olha só, galera, para vocês verem, ó. O prato gira mais devagar, né? Ó. Agora, se você tivesse com a chave posicionada errada, olha a diferença que dá na rotação. Viu? Totalmente errado. Olha o Tim Maia falando com voz de pato. Agora vamos para a voz do Tim Maia mesmo. Entenderam? Essa aqui é o disco compacto simples, tá? Aqui tá rodando aí o Tim Maiazinho básico, beleza? Então, isso aqui seria o disco compacto simples, de 33 rotações e meia. Bom, eu vou tirando aqui, já vou colocar aqui o álbum de 33,5, só que o compacto duplo, galera. Ó, o compacto duplo, aqui é do cantor Paulinho da Viola, ó. E aqui, ó, se você vê pela ranhurazinha aqui, ó. Ó. Tem ali a diferença que separa uma faixa da outra. Então, nós vamos ver agora como é que flui, galera. Eu vou colocar aqui bem no finzinho de uma música, e aí vocês vão ver que tem uma transiçãozinha que vai rodar ali o segundo, ó. Ó, pessoal. Então tá ali, ó, tá rodando ali o finalzinho de uma música, né? E aí você vai para o início de outra canção, né? E geralmente esses compactos duplos aqui eram as escolhas de grandes cantores consagrados para lançar mais músicas, já que já tinham um bom repertório. Ó, e aqui começa uma segunda canção. Aqui é o início da música, Foi o Rio em que Passou a Minha Vida, né? Que é uma grande homenagem à Escola de Samba de Paulinho da Viola, Portela. Então tá aqui, galera, ó. Um disco de 33 rotações, compacto duplo, tá certo, pessoal? Bom, e assim eu também aproveito para apresentar um pouquinho aqui a vedete da minha coleção, que é meu toca-discos, né? Então tá aqui, ó, mostrando um pouco como é que são a rotação e o que você precisa para usar esses discos, tá certo? Vamos para outros dados a mais a respeito dos discos compactos. Bom, galera, que dados a mais podemos dar sobre os discos compactos? Bom, galera, esse formato de gravação para exibição para o público, ele teve aí a sua vida estendida até o 1989, quando a indústria internacional de música interrompeu a fabricação desses compactos, desses disquinhos de 7 polegadas. Passando a apostarem totalmente as suas fichas no formato álbum. Porque tem um pequeno detalhe, esse tipo de disco aqui, ele vende a música, né? Ele vende a música. Um álbum completo vende a obra do artista.
Então, apesar de ser rentável para a indústria da música, o disquinho de 7 polegadas ele acabava fracionando obras do cantor, e era interessante nos anos 60 e 70 você vender o conceito do artista, o estilo da obra, tá certo? Esse tipo de formato, que é o formato compacto simples ou o compacto duplo, né, que são os discos de 33 rotações que se consagraram bastante nos anos 70 e 80 no mundo. Eles vendiam basicamente a ideia da música, da canção. A canção queria fazer sucesso, estourar na rádio, mas não vendia o conceito do que o artista queria propor do seu trabalho. Muitas vezes você criava fãs de uma música, mas não fãs do artista. Então as gravadoras, as grandes gravadoras mundiais, elas resolveram investir na produção dos discos de 33 polegadas para vender a ideia do artista como tal. Em 89, os discos de 7 polegadas, eles são parados, são interrompidos a sua produção em larga escala. Mas isso não quer dizer que eles deixaram de ser fabricados. Fábricas isoladas pelo mundo continuaram produzindo essas maravilhazinhas em 7 polegadas. Brasil e os compactos. Bom, galera, nós temos dados do Brasil de vendas de compactos da década de 70 e 80. Em dados gerais, galera, cerca de 110 milhões de compactos, 110 milhões de compactos foram vendidos na década de 70 e 56 milhões de compactos foram vendidos na década de 80. Mas tem uma questão curiosa a respeito da contagem da venda de compactos. Para o Instituto Internacional de Música, a contagem de um compacto ela deve equivaler a um disco. Ou seja, você precisa contabilizar 3 compactos para equivaler a uma venda. Ou seja, se você agora fizer o cálculo por unidade, então você multiplica isso por 3. E aí você tem números estrondosos da venda desses disquinhos no Brasil. Que aí multiplicado por 3 vão dar aí mais de 500 milhões de unidades desses belos disquinhos que vendiam 2 músicas ou 4, ou vendiam 2 musiquinhas em velocidade ampliada às 45 rotações. Ainda se fabrica discos compactos no Brasil? Sim. As 2 fábricas de discos que temos no Brasil, a Polisson e a Vinil Brasil, elas investem nesse formato. E, aliás, é o formato de entrada para artistas que estão iniciando sua carreira. Porque o custo da fabricação de um disco compacto, de um disco simples desses, de 7 polegadas, ele é mais baixo que a fabricação de um disco de vinil. Então, muitas bandas acabam investindo nesse formato para apresentar um material diferenciado para o seu público. Então, ainda são fabricados discos compactos, que vocês podem aí conseguir facilmente aí em lojas da internet, como a Amazon, por exemplo. Até um tempo atrás a Saraiva também você poderia encontrar. Na loja virtual da Polisson você também encontra esses discos compactos. A Vinil Brasil não trabalha com venda direta ao público, somente por pessoa jurídica, ou seja, do artista para a fábrica. Então você não encontra os compactos da Vinil Brasil no site da Vinil Brasil, mas em sites especializados em venda de discos, como a Bilesky Discos, a Locomotiva Discos, a 180 Selo Fonográfico. Isso só para citar algumas, você pode encontrar esses disquinhos aqui para vender e novos. Tá certo, galera? Gente, esse foi o vídeo. Um vídeo em 7 polegadas, falando sobre os queridos discos de 7 polegadas, de 45 e de 33 rotações, que marcaram gerações, principalmente aí nos anos 50, 60, 70 e 80. Galera, fico muito grato pela receptividade, pela quantidade de membros que vem se inscrevendo, por toda a audiência que o canal vem tendo, pelo retorno que vem sido dado, tá certo? Então espalhem a ideia, passem adiante aí os nossos vídeos, deem sugestões de pauta para que eu possa gravar um vídeo aí e nós trocarmos uma ideia, tá certo? Um grande abraço, música sempre, em todo lugar aqui do Alan Christian, do canal Alan Christian Vinil. Um abraço!